Vamos continuar. Hoje nós vamos continuar na nossa análise de conta, dimensionamento de sistema. Já falamos aí, é muito bacana e a gente vai rodar, mas eu quero trazer algumas coisas para vocês aqui, de novidades da semana, algumas coisas, deixar a nossa aula mais leve, falar dos nossos assuntos. Qual a ideia desse fórum, né? Toda segunda-feira você tem um conteúdo novo. Toda segunda-feira a gente traz algo novo para você. Seja na parte técnica, seja na parte de vendas, seja na parte de instalação, na homologação. A gente sempre traz alguma coisa nova. Toda semana você vai ter aqui. E essa é a ideia, te manter atualizado do mercado, das novidades, das notícias que estão acontecendo. Às vezes você acha, pô, mas essa notícia aqui é insípida. Não é não, tá? Ela é atual, é para você saber o que está acontecendo. Use o que a gente fala aqui no seu dia a dia, use o que você ouve aqui com o seu cliente, com as instalações, com os projetos que você tem. Aproveita esse conteúdo que a gente traz exatamente para poder te ajudar, tá bom? Então faça isso, é muito bom. Então eu trouxe aqui, por exemplo, ó, cadê? Eu trouxe duas notícias boas e uma vou dar uma cutucada em vocês aqui, vamos ver se a gente compartilhar aqui minha tela. Aqui. Muito bom. Vamos lá. Vamos ver se vocês veem a minha tela aqui. Eu vou tomar uma água enquanto isso. Vamos lá. Olha essa notícia aqui que eu achei sensacional. Olha aqui. BID, tá? São duas empresas e Orion E fecham parceria para a construção de 1.000 usinas de energia solar, tá? Essa notícia é de hoje, 3/4, 3 de abril, tudo bem? A BID é uma empresa, né, relacionada aí junto ao mercado de energia solar, anunciou uma parceria com a Orion para a construção de 1.000 usinas de 100 kW cada uma, somando 100 megawatts de potência, megawatts pico, em 2 anos. O foco dessa parceria é o projeto 3 Maria, desenvolvido pela Orion E, que é voltado para a produção de energia limpa e renovável por meio de arrendamento. Guarda essa expressão. Arrendamento de terra do pequeno produtor rural para a instalação de usinas fotovoltaicas, produzindo energia solar na modalidade de microgeração distribuída, tá? Aí, para quem lembra da semana passada, né? Simultaneidade zero, são 100% na rede, certo? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Quem estava aqui semana passada vai lembrar. Na parceria, a BID construirá as usinas por meio de seus parceiros integradores credenciados em todo o Brasil e a Orion Sustainable Energy será responsável pela distribuição dessa energia por meio da locação dessas usinas ao cliente final. Ou seja, a Orion faz a locação da usina, do terreno solar, do terreno rural, e a BID faz a usina solar. Olha que projeto, velho. Fala se isso não é, para mim isso é revolucionário. Então, a Orion vai fazer a locação, é uma incorporadora que vai fazer a locação dos terrenos, e a BID põe as placas. O objetivo do projeto é servir como instrumento de inclusão social, com o potencial de alcançar parte dos 4 milhões de produtores rurais espalhados por todo o território. Gente, a gente tem muita terra ociosa aí, né? Quem viaja, como eu, muito aí pelo Brasil, sabe quanto isso vai gerar de incremento de renda, ó, por um período de até 30 anos. Vocês lembram daquele antenas de celular? Vocês lembram disso, né? As antenas de celular, o pessoal locava o terreno para fazer antena de celular. O segredo agora, gente, é isso aqui, ó. É usar Vou até aumentar o tamanho aqui para a gente. Ficou pequeno, né? Desculpa, viu? Ninguém fala nada, ninguém reclama e o professor fica aqui falando. Tá aqui, ó. Ficou mais fácil de ver, né? Ó, terá um impacto ambiental positivo, considerável, tal. Isso é muito legal. Mas o que eu achei bacana dessa notícia são 1.000 usinas, hein, gente? 1.000 usinas Brasil. Ou seja, se eu fosse você, pegava essa notícia e ia lá atrás da BID e entrava no site da Orion
entrava no site, você conhece um cara que tem a usina. Eu, se eu fosse você, entrava, me cadastrava, eles não vão ter gente suficiente para isso. Vocês viram aqui que eles vão usar integradores parceiros, olha aqui, ó. Integradores parceiros. Então, ou seja, por que você não pode ser esse integrador parceiro? Então, assim, eu te encorajo a fazer isso. E vocês já estão vendo aqui um nicho de mercado crescendo gigantescamente, que é as fazendas solares. E olha, e aqui para mim tem uma jogada sensacional. O que o cara faz? São duas empresas, uma de imóveis, que vai fazer a locação dos imóveis, tá? E a outra é a que vai fazer a instalação das placas. Olha isso, senhores. Então, você junta essas duas, é muito sábio isso, né? A gente aqui já fez algumas coisas, fez algumas parcerias em algumas regiões aí, e estamos fazendo, mas é muito pequeno. Os caras aqui estão falando de 1.000 usinas, tá bom? De 100 kW-peak, usinas pequenas, hein? Trabalhando até microgeração. A ideia é essa: tem um CNPJ em cada usina, fico adequado à lei MGD, a microgeração distribuída, ou seja, eu não entro como uma usina necessariamente de grande porte, eu trabalho ali na microgeração e eu tenho todos os benefícios da microgeração trabalhando com 100 kW pico. Fala que isso não é uma jogada de mestre. Então, eu, se eu fosse você, já me cadastrava nessas empresas e atrás do que vai acontecer, porque isso vai gerar muito negócio e se prepare para a gente poder fazer. Eu achei sensacional isso aqui. Para quem gosta de carro, eu trago aqui uma notícia legal aqui, que achei mais curiosidade. Dia 2 de abril aqui, ó. Olha que legal. Campeonato Mundial de Carros Movidos a Energia Solar terá edição em 2023. Uma corrida de 3.000 quilômetros onde se percorre a Austrália. 3.000 quilômetros, hein? Austrália de norte a sul. Eu já morei na Austrália e eu tenho uns amigos lá. E energia solar lá é uma super realidade. Os carros são meio conceito, mas começa aquela ideia de durabilidade, confiabilidade, quanto tempo, a história da renovação das placas, da energia, da bateria, da durabilidade das placas. É sensacional, entendeu? Então, a World Solar Challenge é uma corrida de carros movidas à energia solar que percorre toda a Austrália. Não é nada de novo, já acontece há 36 anos, só que agora ela vai ser com carros movidos à energia solar, tá bom? Não é nada. Ó, esse aqui já tem 36 anos, velho. Os caras já fazem isso. Você viu como a gente está atrasado, né? Então ele tem um máximo de comprimento, 5 metros, 2 metros de largura, o painel solar de 4 metros quadrados, ou seja, você vai fazer a conta aí de quanto gera, rodas pelo menos 3 e um motorista. E aí ele começa. Os carros conceituais, ó, isso aqui é placa fotovoltaica, ó. Aí tem várias classes, né? Tem classe Challenger, classe Cruiser. Não vou entrar nesse detalhe, porque, ó, só para você dar uma olhada no nível dos carros. É muito legal, ó. Mas, ó, Bridgestone, tá? Que é uma das gigantes do mercado. Então, tá todo mundo olhando aí. Então, fique ligado. Isso aqui é conceito, claro que é conceito. Mas lembra, a Fórmula 1, algumas formas. Agora tem teve, não sei se foi esse final de semana, esses dias atrás, aqui em São Paulo, teve a dos carros elétricos, né? Teve uma corrida de carros elétricos aqui em São Paulo. Já está rodando. O que nasce nesses lugares, gente? Nasce conceito, nasce parceiros, fornecedores, começa a entender a durabilidade, como que funciona. Tem uma série de coisas que nascem nesses eventos aí. Daqui a pouco a gente começa a ver um carro rodando na rua. Por quê? Porque ele é conceito. Ele nasce, você pega Ferrari, McLaren, mesmo Renault, Red Bull. Você pega essas empresas, Red Bull nem tanto, porque ela não é necessariamente uma fabricante, era mais uma empresa de marketing, mas você pega essas empresas tradicionais, a ideia é usar e testar numa corrida coisas que ela vai usar na parte de suspensão, aerodinâmica, próprio pneu. Muitos disso que a gente usa hoje no mercado são testados nesses ambientes de esportes, de desafios, de competições. Então, ou seja, energia solar, né? E detalhe, hein, gente, um evento que já tem há 36 anos. E a gente aqui está aqui falando em 2023, achando que é uma super novidade. E não tem nada de novidade aqui. Guarde isso, tá bom? Só para você saber aí o quanto a gente tem de energia solar aí para fazer.
Muito bom, muito bom, muito bom. Se você gostou aí, eu sempre trago coisas novas para vocês e a gente vai se atualizando do que a gente vai, do que está acontecendo no mundo relativo à energia solar. Tá bom? Bom, nós vamos continuar aqui, não quero perder tempo, vocês viram que eu fui mais rápido hoje, porque a gente tem muito assunto para falar, então eu não quero perder muito tempo aqui. Deixa eu. Eita, o professor tá. São Paulo está esfriando. Estamos querendo, mas não vamos não. Vamos lá. Cheguei aqui, tá. Pessoal da Dejaci da Brasilândia, Jocino também, Brasilândia, José Delfino, muito bom. Vamos lá. Deixa eu abrir a minha planilha aqui. Bom, o que, que nós estamos falando? Deixa eu já abrir, peraí. Eita. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Já vou deixá-la aqui. E aí a gente já vai entrar. Obrigado, Gledson. Obrigado, obrigado. Agradeço, viu? Querendo aqui, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Tá esfriando em São Paulo. Quem tá no saudade de Fortaleza. Vamos lá. Ó. Boa noite, Antônio de Floripa. Muito bem, Antônio. Claro que eu lembro. Obrigado. Vamos lá. Bom, o que, que a gente está falando aqui, né? Nós estamos há 2 semanas. Há 2 semanas falando sobre análise de conta. Eu estou ensinando a vocês a fazer análise de conta de dimensionamento. É isso que a gente está fazendo, tá bom? Então, a gente já tem essas aulas na plataforma, mas a gente está atualizando 2023. Esse ano a gente não tinha feito ainda. Então, eu estou atualizando as nossas aulas de dimensionamento. Então, nós estamos aqui dimensionando um sistema fotovoltaico. Tudo bem? Essa é a nossa ideia das aulas. Hoje a gente vai seguir. Nós vamos fechar essa nossa série fechando com o orçamento, com o custo final, o preço final de um kit fotovoltaico. Tá? Nós já descobrimos aqui, chegamos na potência do sistema. Hoje a gente vai dar mais uma paginada sobre ela. E a nossa ideia é chegarmos no custo final de um kit fotovoltaico. Tudo bem? Essa é a nossa ideia. Ô Henrique, mas eu não sei, é minha primeira aula hoje, minha segunda aula, não estou entendendo. Não tem problema. O que, que você vai fazer? Se você não conseguir acompanhar o que a gente está falando aqui, ou eu falar muito rápido, você volta nas aulas, tá bom? Essas aulas ficam gravadas lá na plataforma. A gente tem uma abinha lá na plataforma que chama assim Últimas Aulas, tá bom? Vamos fazer junto? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a minha plataforma. Se eu conseguir, eu consegui. Algumas pessoas ficaram com dúvidas de onde olhar isso aqui. Então, se você, deixa eu ver se eu consigo, se eu conseguir entrar, eu já compartilho aqui com vocês, ó. Muito bom. Excelente. Ó, energia solar. Pronto. Deixa eu compartilhar com vocês, que eu acho que isso é muito importante. Algumas pessoas ficaram com dúvida, então eu não quero que ninguém tenha dúvida. Eu quero que vocês. Aqui, ó. Eu estou aqui na plataforma da nossa aula. Energia solar, Solar Tech, está tudo aqui. Você tem os módulos de elétrica, vocês já fizeram tudo isso aqui, né? Tem a parte de introdução, instalações, vídeos de prática, NR10, NR35, materiais das aulas práticas, das aulas presenciais, todas as apostilas, planilha de cálculo da SolarTech. Deixa eu voltar aqui, ó. Nas aulas presenciais, ó, tem as apostilas tá? De todo o material técnico. Gente, tem mais de 2.000 páginas de apostila para você imprimir aqui, tá? Então, excelente. Planilhas, a planilha SolarTech aqui já está atualizada de dimensionamento. A gente coloca 3 para você escolher aquela que você mais te favorece. Eu deixo a SolarTech aqui para você poder fazer.
E aí você tem as suas aulas de mentorias, né? Por onde começar. Então a gente deixa algumas aulas para ajudar o pessoal que está chegando. E aqui, ó, aulas ao vivo recente. Pronto. Aqui estão todas as aulas, as últimas aulas que a gente tem aqui, ó, 65 aulas. Ou seja, a aula da semana passada, análise de conta de potência do sistema. A gente fez uma conta aqui, você vai clicar aqui na aula e você vai assistir. E algumas pessoas ficaram com dúvida. Aqui tem, ó, arquivos dessa aula, planilha SolarTech. Tá tudo bem? Então, se você quiser, você entra aqui e você vai acessar. Chegou atrasado, não consegui, não sei onde está, você volta nas aulas, pelo menos nas aulas recentes. A gente sempre deixa as últimas 5 aulas recentes aqui para que você possa se localizar. Tudo bem? Porque normalmente as nossas aulas vão contando uma história. Então, eu estou fazendo isso aqui porque muita gente semana passada entrou no desespero e não estava entendendo. E aí eu estou trazendo para vocês aqui para facilitar a sua vida. Então, sou do Tucuruvi, cheguei agora. O que eu faço? Não assisti nenhuma aula. Vou perder conteúdo? Não, você não vai perder conteúdo, tá? Aqui tem gente, ó, as nossas aulas têm 65 aulas, vocês imaginam. Faz aí, multiplica isso por 1 hora e pouquinho, dá? São 80 horas só dos nossos bate-papos aqui de segunda-feira, sem contar de todo o conteúdo que a gente tem lá em cima, tá bom? Então, você começa por onde começar, a introdução aqui, e depois você vem aqui nas aulas recentes. Aí, você quer falar de dimensionamento? Depois, essas aulas vão vir aqui, ó, para dimensionamento. Eu não entendi, Henrique, quero me aprofundar mais. Você vai ver que tem outras aulas, tem até outros professores dando aula, não sou só eu. E aí você vai vendo aquilo que te identifica mais. Estudos de caso, a gente fala muito, conversa com outros alunos, entendendo o que aconteceu, tá bom? Um kit fotovoltaico, nós vamos fazer isso semana que vem. Nós vamos comprar um kit. Mas você já quer comprar um kit? Você quer ver como faz? Está aqui, ó. Já trouxe para você como faz a compra. Tá bom? Homologação. Quero dúvidas aí. Já estou aqui. Você volta lá, faz as ver tudo que a gente falou sobre homologações. Entendeu? Quero saber mais sobre a lei 2022, sobre a lei 14.300. A gente tem uma da lei 14.300 que estão aqui gravadas. Tudo bem? E ainda no final aqui tem uma lista de fornecedores que a gente, da última feira, inclusive, eu trouxe todos os fornecedores parceiros que nós temos contato, que está aqui dentro. Isso sem falar de todos os outros capítulos que a gente tem da plataforma. Tem mais de 150 horas aqui nessa plataforma e 2.000 páginas. Então você não tem desculpa, você vai olhar o que você precisa aqui, tá? Mas eu recomendo aqui na nossa aula que você volte nas aulas recentes, das aulas da semana passada. Então, hoje você vai abrir, tá vendo que a planilha está aqui, ó? Então você tem a aula da semana passada, ó, análise de conta de potência no sistema fotovoltaico. Pronto. Essa foi a aula da semana passada, tá? E eu trouxe aqui, ó, o download da planilha da SolarTech, para que você possa usar essa planilha que eu estou usando aqui. Tudo bem? Eu recomendo que você baixe ela, que você faça uma análise e você possa acompanhar. Tudo bem? É isso que a gente faz aqui. Eu fiz um pacto com vocês. Qual foi o pacto? Toda vez agora que vocês estão craques, toda vez que vocês tiverem que mandar para mim, você vai mandar para mim dentro da planilha da SolarTech, com a potência do sistema já dimensionada, que aí nós vamos fazer um orçamento. Por quê? Porque eu quero que você forçar a você usar aquilo que a gente está disponibilizando. Combinado? Te dei outra lição de casa para você fazer uma análise da sua conta, usando a planilha. Qual é a potência do sistema de você instalar na sua casa? Isso é muito legal. Isso vai ajudar você a fazer. Ou faz no seu vizinho, ou na sua sogra, onde você quiser fazer. Então a gente vai acompanhar isso aqui. Combinado? Então, você chegou agora, achou que eu fui muito rápido, porque eu não vou falar agora na parte de quilowatt, consumo, eu não vou falar mais disso, porque nós já falamos, né, na primeira aula da nossa série aqui, ó, na aula 63, ó, a gente falou sobre isso. Na verdade, aqui na aula 64, ó, tá? A gente falou sobre isso, sobre análise de sistema. Pronto. O que a gente agora? Semana passada, nós falamos sobre simultaneidade.
Lembra disso? Falamos sobre simultaneidade. Eu dei uma aula para vocês sobre residência, comércio, usinas, onde a gente falou quando o uso é simultâneo e o que você injeta na rede. Pô, Henrique, você falou muito rápido sobre isso hoje. Exatamente. Por quê? Porque semana passada nós já falamos. Tudo bem? Aí o que você faz? Anota a sua dúvida na aula de hoje e depois o que você faz? Volta lá na aula, revê a aula e depois você vê novamente. Porque aí você vai fechar o raciocínio. Combinado? Pronto. Ficou mais fácil assim. E aí a gente está todo mundo na mesma pauta. E agora sim, eu vou compartilhar a nossa planilha da SolarTech e vamos dar continuidade à nossa análise. Tudo bem? Lembra, gente? E assim, ó, se você já viu isso, não tem problema nenhum. Lembra que o conhecimento está na repetição. Quanto mais você repete, mais você pega coisas novas. Então, eu não tenho problema nenhum em voltar um pouco, trabalhar isso, porque eu quero que você aprenda de fato. Eu percebo que muitos alunos vão no ímpeto de fazer instalação, mas, gente, é importante você dimensionar, entender se foi feito certo, qual é a potência do sistema que você está instalando. Será que a quantidade de placas? Eu já tive problema sim, que a soma da potência das placas era maior do que a capacidade do inversor. E aí? Você tem duas posturas. Não é problema meu, é problema do integrador. Minha função aqui é instalar. Pode ser uma forma de pensar completamente errada. Esse profissional não vai longe na carreira dele. E tem uma postura de você olhar e falar, você tem o cuidado de você estar lá desembrulhando as placas, né? Desempacotando as placas, e você começa a identificar ali que tem maior quantidade de placa, ou a potência das placas é maior daquilo que tem na potência do inversor que você vai configurar. Você está vendo claramente que tem um problema ali. Ou seja, você precisa sinalizar. Então, você precisa. É importante você ser esse profissional que sinaliza o problema, dá a solução e aí a gente cresce. É assim que a gente acredita. Tá bom? Então vamos lá. Luiz Carlos chegando aqui. Francisco disse não consegui baixar as apostilas. Como não, Francisco? O que aconteceu? Me fala, porque a gente está aqui com todas as apostilas. Acabei de abrir a plataforma aqui com você, o mais prático possível. Então, quem tiver também, teve mais alguém que não conseguiu baixar, me fala, e aí a gente tenta ver se é um problema na plataforma. Eu acabei de olhar aqui, teoricamente, não temos problema nenhum, Francisco. Tá? A gente testa isso, a gente tem muitos, centenas de alunos. Teoricamente, não é para ter nenhum problema, tá? Boa noite, professor. Uma dúvida. Até quando vai as aulas online no YouTube? Tiago, isso é uma ótima pergunta. Você está levando de brinde isso aí, viu? Eu estou te dando isso aí. Não acaba nunca. Tem gente aqui com mais de um ano fazendo aula com a gente, tá? A gente está aqui. Toda semana tem conteúdo novo, tá bom? Fique tranquilo. O nosso compromisso a gente coloca sempre 30 dias, mas a gente está aqui para sempre. Para sempre é muito tempo, né? Mas a gente tem um compromisso de estar aqui toda segunda-feira com você, compartilhando, trazendo coisas novas. Tá? Então fica tranquilo. O que mais aqui, ó? Aldeciano também não consegui. Que estranho. Vamos, Aldeciano. Como tem duas pessoas aqui falando. Ó, o Everaldo não conseguiu abrir as planilhas. Vamos fazer junto aqui, real time? Vamos lá. Então eu vou interromper. A gente está aberto aqui com o sistema, né? Então a gente vai junto. Ó, apresentar novamente aqui. Deixa eu colocar. Já que alguém sinalizou um problema, tá dando um erro. Vamos ver qual é. Bom, gente, estou tempo real aqui com vocês. Ó, vou clicar aqui para baixar a planilha. Pronto. Ele fez a download. Eu cliquei na planilha. E ele, para mim, abriu normalmente. Ó, deixa eu mostrar para vocês, né, que vocês aqui no nosso coisa para no coisa. Você viu? Ele fez o download aqui, ó, normalmente, você viu? Ó, aí eu abri o arquivo, vou interromper, apresentar novamente, compartilhar a tela. E ó, abri aqui a planilha que ele abriu para mim. Habilitar conteúdo. Habilitei o conteúdo, a planilha está aqui. Tá? Planilha SolarTech, aula 270323. Estão vendo aqui? Exatamente a planilha que eu subi no sistema. Não é para ter problema. Vou fechar.
E vou abrir novamente, vou tentar abrir uma outra pasta lá, materiais complementares. Aí a gente, deixa eu só fechar aqui, senão a gente se perde. Deixa eu abrir aqui a outra pasta, vamos lá. Motor, tá aqui, ó. Vamos lá, ó. Onde tem bastante aula, ó, materiais das aulas presenciais, tá bom? Materiais complementar, energia solar, ó. O que a gente tem aqui, ó? Material complementar da aula 4. Cliquei aqui. PDF. Ele está abrindo o PDF aqui. Olha, já abriu aqui, ó, do lado. Curso de instalador, conceitos fundamentais, onda, o que é o processo, ó. Vou abrir outra aula aqui. Material, aula 1, complementar 1. Cliquei aqui, ó, material complementar de energia solar. MDF. Ele abriu já aqui, ó, o 1. Vamos ver o que ele diz. Pré-aula. O que é energia solar? Formas de conversão, tipos de sistema fotovoltaico, sistemas isolados, sistemas conectados, da energia solar, aplicação tecnológica. A gente fala um pouco disso. O professor fala um pouco na aula, né? Tá aqui. O que mais? Deixa eu ver o que mais que ele tem aqui. Aula complementar 3. Estou abrindo tudo aqui, gente. Real time com vocês. Se alguém falou que está com problema aqui, por favor, me dá, ó. Terceira aula. Terceira apostila, ó. Pré-aula, formas, tá tudo aqui. Sistemas off-grid. A gente tem várias formas aqui. O que mais? Materiais extras, ó, que legal, ó. Manual de instalação Romaioli. Apostila 2022, ó, que legal. Essa é a nossa apostila, ó. Homologação, irradiância solar, apostila de fotovoltaica propriamente dito. Baixei aqui, ó. Abrir o arquivo. Tá aqui a nossa apostila, ó. Instalação do sistema, índice, radiância, perdas do sistema, como calcular o sistema, graus de conhecimento, checklist da vistoria técnica. Tudo isso está aqui. Desculpa, não entendi o problema. Tá bom? Eu acho que se alguém está dando eu aí, Aldeciano, quem mais falou aqui, ó? Francisco, dá uma olhada no seu material aí, tá bom? Acabei de fazer aqui em tempo real, tá tudo funcionando e baixando normalmente, tá? Não temos nenhum problema de baixar o sistema aqui, não. Então, se alguém tiver alguma coisa, testa agora. E se você tiver algum problema, o que você vai fazer? Se achou um problema, não duvido que pode ter problema, entendeu? 99440-5982. Esse é o WhatsApp da secretaria. Você vai conversar com eles, tá bom? Pronto. Fizemos aqui se tiver alguma dúvida, você fale com eles, tá bom? O nosso pessoal de suporte vai te ajudar. Pronto. A trazer um pouquinho, gente, acho que é para tirar dúvida aí. Esse é o objetivo da aula de hoje, tá? Henrique, Erivan, Antônio, gostaria de saber cantar, praça, levar, posso. Nossa, eu não entendi, filho. Perdão. Tá bom? Não entendi. Aldeciano, você continua com problema. Então eu não sei. Você vai falar com o pessoal lá, tá bom? Ela faz um bate-papo com você lá. Você segue o passo a passo que eu fiz aqui. Você viu que está funcionando. Mostra sim. Você deve estar olhando, você não está conseguindo achar no lugar certo. Tá bom? Então dá uma olhada ali direitinho para não ter problema. Fiz aqui com vocês em tempo real. Vamos lá. Vamos seguir aqui nosso cronograma de aula. Estamos aqui na planilha da SolarTech. Semana retrasada, nós fizemos o consumo, descobrimos a média. Eu te ensinei a analisar a conta de luz, quais são as informações que você precisa pegar lá. Se você ficar com dúvida, você volta na aula. Nós descobrimos que esse sistema aqui tinha uma média de 1.328 kWh, ela trouxe aqui para nós, não foi isso? Nós combinamos de aumentar 10% a margem de segurança, eu quero ter um pouquinho mais, esse cliente quer gerar mais energia, então nós combinamos em ter 1.461, nós vamos gerar 1.461 kWh de energia nessa casa, nessa residência, ou seja, maior do que todos os meses do que ele fez, foi uma orientação do cliente, eu trouxe para vocês aqui. Até aqui tudo bem.
O CEP do cliente, nós fizemos semana passada. Entramos no Google Maps, a gente precisava descobrir a informação importantíssima. HSP, horas de sol pleno dia, né? Falei para vocês daquela parábola de produção de horas de sol pleno, e a gente vai usar um pedaço como full time, 1000 watts por metro quadrado de potência, que é o que o sistema sempre vai usar. Ah, Henrique, está muito rápido. Fica tranquilo, isso eu já falei semana passada. Por isso, eu estou voltando conseguir, tá? E aí, estamos olhando aqui, ó. Ô, Paulo, estou esperando esse desde semana passada. Agora você conseguiu achar, Paulo? Sim ou não? Eu mostrei, eu fiz para você aqui em tempo real. Conseguiu ou não? Me dá uma posição se você conseguiu fazer, tá bom? Agora vamos lá. Então, a gente descobriu aqui. Para que serve o CEP? Porque eu vou lá no Google Maps, descubro a latitude e a longitude daquela localização, porque eu preciso. A gente já descobriu que o CRECESB, que é um órgão governamental, faz essas medições regionalmente aqui no Brasil. Então, nós descobrimos lá no CRECESB, através da latitude e da longitude que nós buscamos lá no Maps, a hora de sol pleno aqui. Eu abri com vocês o site, a gente fez todo o levantamento, fizemos simulação de Santa Catarina, Fortaleza, São Paulo. Então, assim, a aula está bem dinâmica, você volta lá e aprende a fazer a conta da horas de sol pleno. Tudo bem? Bom, aí semana passada, nós paramos no fator simultaneidade. E aí eu também falei, já dei um spoiler aqui hoje, falando da ideia do quanto que você injeta na rede e o quanto você usa simultaneamente a energia. Isso foi a grande mudança da Lei 14.300. Ela trouxe essa simultaneidade, porque daquilo que você injeta na rede, você paga fio B. Eu já expliquei, Henrique, o que é fio B? Fio B a gente brincou do imposto do sol. A ideia é de você pagar a transmissão de energia que chega na sua casa. Lembrando que no on-grid você está conectado na rede, na concessionária, e com a Lei 14.300, protegendo o crescimento, a expansão da energia solar, ela trouxe essa tarifação, né, do fio B. E o fio B, você só paga daquilo que você injeta na rede. Aí nasceu uma discussão e uma grande análise que a gente faz agora, que é a simultaneidade. Ou seja, antes de eu injetar energia na rede, eu uso a energia, principalmente durante o dia. Então, a gente falou sobre isso, eu dei os exemplos, que residência, a gente vai partir do número de 30% do fator de simultaneidade. Então, o maior consumo das residências vão estar a partir das 18 horas, né? A gente falou de horário de pico, de demanda contratada, principalmente na parte de comércio, porque a gente viu que comércio e indústria, principalmente, usa a simultaneidade tem uma simultaneidade muito grande, porque a gente considerou qual foi a taxa que nós consideramos do fator simultaneidade. Eu não vou falar aqui, não, quero ouvir aqui no chat, por favor. Quero ouvir vocês falando aqui no chat, tá? Qual foi a taxa de simultaneidade que nós consideramos para comércio e indústria? Por quê? Porque ele usa muito a energia, enquanto ele está gerando a energia solar fotovoltaica, ele usa durante o dia lá, na batedeira, no liquidificador, na máquina ligada, na impressora, está lá rodando. Então, ele tem uma utilização simultânea muito alta, né? E vocês vão falar para mim aqui qual foi a taxa de simultaneidade que nós escolhemos para fazer. Eu não vou falar, não. Vamos falar aqui no grupo, ver se a gente está afiado. E nós falamos, inclusive, das usinas, que tem uma taxa de simultaneidade zero, porque ele não consome energia. Lembra do exemplo que eu dei aqui na notícia, da BID, BYD? Deixa eu pegar aqui. Samuel, eu imaginei, por isso que eu te dei a ideia. Você vai voltar na aula e você vai continuar. Vai anotando o que eu estou falando aqui,
exatamente para você falar, está muito, muito rápido, está muito adiantado, não tem problema. Eu imagino que você é um aluno novo. O que você faz? Anota, estou falando de simultaneidade, falei de horas de sol pleno, falei de quilowatt-pico, falei de consumo, falei de latitude e longitude, falei de Crescesb. Estou falando uma série de expressões aqui que pode te parecer louco, não tem problema. Vai anotando essas expressões, acompanhe a minha aula até o final e depois você volta para continuar fazendo. Tudo bem? É exatamente o sentimento que você está tendo, eu estou muito feliz com ele, porque é isso que eu quero, tirar você da zona de conforto. Eu quero que você olhe e fale, opa, peraí, tenho que estudar mais. É isso mesmo. Já percebi que a lição de casa que eu te dei de fazer no sábado, domingo, já começar, principalmente no domingo, vai, que vocês receberam os logins, a ideia é que vocês já começassem a bater bola com isso. E tá tudo certo. Então, a ideia daqui é exatamente desse nosso bate-papo aqui, é exatamente essa, tá bom? A gente forçar você a analisar, a ir lá na plataforma, usar a plataforma bastante, de uma forma inteligente. Fiz aqui um bate-papo com vocês da plataforma da melhor forma possível, tá bom? Entramos aqui real time para ver como que acessa, como que faz, tá bom? Excelente. Então, a gente falou da simultaneidade de injeção de energia. Então, eu estava dando o exemplo da notícia que a gente usou agora, e vocês viram lá na notícia que eu usei, que eles vão fazer usinas de 100 kW-pico. Qual é a característica dessas usinas? Elas só injetam energia na rede, ou seja, tudo que ela gera, ela paga o fio B, diferente da residência. Nessa residência aqui, nós consideramos 30%. Na aula passada eu falei de exceção, a gente foi conversando quais são as exceções de outros tipos de... tem residência que pode ter um fator de simultaneidade maior. Isso vai depender muito da questão da parte técnica nossa, da vistoria técnica. Tudo bem? Bom, foi aqui que nós paramos. Agora, nós vamos, com base nesses números que nós descobrimos, nós vamos calcular a potência do nosso sistema e, principalmente, nós vamos descobrir três coisas muito importantes. Três coisas, tá? Que é a mais importante que você precisa a partir desse dimensionamento que a gente fez. Primeira coisa importante que nós vamos responder. Qual é a potência do sistema? Quanto eu vou gerar de energia? Tá? Lembra que lá a gente tem uma base aqui de 1.461 kWh. Nós vamos transformar isso em potência e vamos descobrir em quilowatts pico qual é a potência do meu sistema. Quanto que eu vou gerar nesse gráfico aqui de energia solar. Tá bom? Essa é a primeira que nós precisamos ter aqui na nossa análise de hoje. Segunda resposta que nós vamos ter. Qual é o inversor? Qual é a potência do inversor do meu sistema? Vocês já descobriram que o cérebro da energia solar fotovoltaica está no inversor. É ele que converte a energia de corrente contínua. Ele é que corrige a corrente de corrente contínua para alternada. Eu vou estabilizar a minha energia para devolver para a rede. Então, o inversor é o cérebro da inteligência da energia solar. É a partir dele, com a base na capacidade desse inversor, que eu vou balizar a potência do meu sistema. Ou seja, eu preciso ter um inversor potente o suficiente para me entregar a energia. Tudo bem? Então, eu vou ter a potência e isso vai me dar o tamanho do meu inversor. A terceira pergunta que nós vamos ter é a quantidade de módulos fotovoltaicos, de placas fotovoltaicas. Tudo bem? São os módulos, a quantidade de módulos que eu vou ter, que eu vou precisar para poder atingir essa potência. A quantidade de módulos, ó, o Francisco trouxe aqui, ó, 80, a gente falou também de 90, certo, Francisco? Até 90% é a simultaneidade da indústria e do comércio. Por quê? Porque ele usa
a máquina, o equipamento, no momento simultâneo à geração de energia. E à noite, necessariamente, ele não vai precisar, ele não usa tanta energia assim. Ó, Gilvano já trouxe um resumão. Fio B residencial, 30%. Comercial, 80 a 90. Indústria, 80 a 90. Usina remota injeta 100% do que produz. Portanto, paga 100% do fio B, do fator de simultaneidade. Sensacional, Gilvano. Sem palavras. Isso aqui ele trouxe na aula da semana passada. Foi isso que nós falamos. Tô com dúvida, Henrique. Não tem problema. Volta lá na aula, anota aqui, volta lá para você fazer, tá bom? Pode dar mais um? Posso? Posso. Deixa eu tirar aqui. Mostrar a tela inteira e dar um zoom maior. Opa. Espera aí que eu fiz uma. Espera aí que eu preciso. Eita, cadê ele? Eu vou fazer por aqui. Pronto. Não posso fazer muito grande, senão depois a gente não consegue acompanhar. Pronto. A teu pedido, Osias. Um zoom grande aqui para você, tá? Então, nós vamos agora responder. Eu estou indo um pouco mais devagar. Se você já está mais avançado, você volta lá e já vai lá onde eu mostrei para você lá de dimensionamento e vai nas outras aulas. Põe no 2x lá e manda bala, tá? Aqui eu estou um pouquinho mais mastigado, porque tem muita gente nova que nunca viu isso, então eu estou fazendo um pouquinho mais paulatino. Tudo bem? Não, se você está avançado, você depois volta lá e assiste em 2x. A gente tem pelo menos umas 4 ou 5 aulas de dimensionamento, tá? Com diversos valores de conta de luz, a gente fala várias coisas aqui, tá? Hoje eu estou um pouquinho mais espaçado para a gente ficar todo mundo entendendo, tá bom? Olha o Oscar perguntando uma coisa. Boa noite. A planilha está linkada com as abas? Por exemplo, as informações que colocam na planilha são alimentadas automaticamente nas outras abas? Oscar, pelo amor de Deus, sim, tá bom? Eu espero que sim, inclusive. Nós criamos juntos com a nossa equipe a nossa planilha e nós vamos testar ela aqui, tá? Por enquanto, nós somos na segunda aba ainda. Então, a gente tá, até agora, tá tudo bonitinho aqui. Você viu que nós colocamos de média, ele já foi calculando, tá bom? É para funcionar linkada assim, Oscar. Bom, então, eu disse para vocês que nós vamos responder esse nosso dimensionamento. Precisa responder para nós 3 perguntas. Quais são as 3 perguntas? Alguém vai colocando igual o Giovano fez o resumo lá. Primeira pergunta, potência do sistema. Segunda pergunta, potência, capacidade do inversor. Tá bom? Terceira pergunta, a quantidade de módulos. A quantidade de módulos, como eu estava dizendo, ela está relacionada à questão da potência do módulo. E isso nós vamos descobrir lá no orçamento, tá? Nós vamos falar daqui a pouco, no caso desse aqui, por exemplo, ele já deu para nós 28 módulos. Eu vou fazer ele paulatino, fica tranquilo. Mas a planilha já calculou automática para nós e eu não vou te ensinar a fazer o cálculo de módulos. Tudo bem? Eu até já fiz isso em uma das aulas, eu ensinei a fazer o cálculo. A gente não precisa, porque nós nunca vamos usar esse cálculo. Como que você faz o cálculo? Você faz o cálculo da potência do módulo vezes a horas de sol pleno vezes a perda, o quanto ele vai menos a perda, tá bom? Então, basicamente é isso que faz o módulo. É assim que faz a conta. Eu não vou falar disso, porque a gente não vai precisar, tá? Eu não quero que você faça na mão, porque a gente nunca vai usar isso na mão. Eu quero que você entenda o conceito. Mais importante do que o número é o conceito que está por trás dele. Guarde isso, tá bom? Então, o inversor, por exemplo, nós vamos descobrir daqui a pouco que a gente pode tomar uma decisão de ter inversor string em série ou microinversores. Pô, Henrique, mas qual é a diferença? Tá bom, você vai ficar com raiva, você pode ficar triste, mas não tem problema. Eu vou te remeter sempre à plataforma. Nós temos na plataforma uma análise de microinversor e inversor. O que é melhor, o que é pior. E, principalmente, qual a diferença entre eles. Hoje, na nossa aula, eu não consigo falar de todos os conceitos. Aqui a gente já está resumindo quase tudo que a gente falou. E está tudo bem, tá bom? Então,
a gente vai ter no inversor essa característica de inversor e o microinversor. Basicamente, projetos com menos distribuição de inclinações, de perda, de sombreamento, ou projetos muito grandes, onde você vai ter o string, o inversor instalado em série, as placas, os módulos instalados em séries, normalmente nós vamos usar o inversor, tá? O microinversor, ele é mais recomendado para projetos menores. Por quê? Porque você tem menos, menos problema com, você vai ter menos oscilação ou até mais essa oscilação que a gente vai ter, e principalmente para poder usar as placas individualmente, para poder medir, e eu tenho a performance das placas individuais. No inversor string, se você tem uma mudança, queimou uma placa, tem um problema de sombra numa das placas, ele compromete toda aquela série. No microinversor, não, no microinversor os MPPT são individuais, as instalações dos módulos são individuais, ou seja, se eu tiver um comprometimento de um módulo, uma sombra, uma sujeira, ou qualquer seja lá qual for o problema, eu comprometo apenas um módulo e os outros módulos continuam funcionando normalmente com a mesma potência. Te dei um resumão aqui do que é uma das diferenças entre o inversor e o microinversor. Você quer saber mais diferença? Volta lá na plataforma lá, microinversor, diferenças do microinversor com o inversor string. E aí você vai ter uma aula completa de todas as diferenças que podem haver, as vantagens, as desvantagens e as características de cada um, tá bom? Então a gente responde o inversor e os módulos. Essas são as 3 respostas que nós vamos ter. Tudo bem? A partir do quê? A partir da minha produção, tá bom? A minha produção me deu aqui desejada de 1461. Nós já calculamos a radiação de 4,42 que nós descobrimos semana passada lá na HSP, horas de sol pleno. Nós medimos isso lá no nosso latitude, longitude pelo Google Maps, e no Crescesb nós descobrimos a tabelinha que trouxe para nós, com base no nosso CEP, que o HSP dessa nossa instalação é de 4,42. Nós vamos trabalhar com perdas de 22%. Esse é um número que nós vamos trabalhar, tá bom? Por quê? Porque tem sombra, porque tem chuva, porque tem nublado, porque tem sombramento, tem uma série de outras particularidades que nós não vamos falar aqui, que podem comprometer o nosso sistema, tá? E lembra que o nosso sistema dura 25 anos. Nunca se esqueça disso. Para durar 25 anos, quanto mais conservador nós formos no cálculo, menos problema você vai ter. Ou seja, se gerar mais do que isso e a gente conseguir entregar melhor, que bom, mas nós seremos conservadores, principalmente no dimensionamento, na potência entregue para o nosso cliente. Tudo bem? Então, as perdas, vocês viram aqui, ó, eu não tenho 12 horas de sol pleno. Eu tenho aqui nesse CEP de São Paulo 4 horas e 42. Tudo bem? 4 e 42. Esse é o nossas horas. Ou seja, só aqui eu já tiro 60%. Vocês viram aqui? E além disso, eu ainda sou mais conservador. Nós vamos trabalhar com perdas de 22%. Você vai ver, tem tamanho de fio, espaçamento, distância do fio para o inversor, tem uma série de características que a gente vai levar em consideração em algum momento. Mas aqui você vai usar para efeito de dimensionamento, planilha SolarTech, nós vamos considerar 22%. Tudo bem? Guarde esse número, potência do módulo de 530, tá? 530 watts. Esse é o módulo, eu já fiz um pré-orçamento e me trouxe esse número aqui. Eu posso ter um número diferente? Claro que pode, tá? Se eu colocar aqui 400 watts, por exemplo, ó, repare aqui, ó. Repare nesse número azul de 28 módulos. Eu preciso de 28 módulos de 530 watts de potência. Se eu trouxer aqui para 400 watts, um módulo com potência menor, o que o sistema vai trazer? Ele vai calcular mais módulos, tá? E, consequentemente, dê uma olhada aqui,
eu vou pintar também de azul essa nossa linha de área, você vai ver, por exemplo, que eu vou precisar de maior área de metro quadrado para poder instalar os meus módulos. Então, ó, se eu trouxer aqui 530, eu tenho necessidade de 56 metros quadrados para 28 módulos. Se eu trouxer aqui 400 watts de potência, eu vou ter mais módulos, consequentemente, mais área. Eu preciso de mais espaço de área. Exatamente. Uma das revoluções que a gente está vivendo agora é exatamente a potência dos módulos. Os módulos têm ficado mais potentes, né? Maiores, inclusive. A ideia é ter mais eficiência, pegar mais espaço de metro quadrado para eu ter um rendimento melhor. Então, hoje, esses módulos de 300, 350, 400, 450 estão ficando um pouquinho obsoletos. Por quê? Porque eu quero ter módulos um pouco maiores, o maior possível, para que eu possa ter uma área maior de abrangência e uma eficiência melhor. Então, basicamente, vocês vão ver aí que os módulos acima de 500 watts de potência estão começando a dominar o mercado. E está começando a chegar módulos de 680, 690, ou seja, se prepare para a gente ter esses módulos, às vezes até um pouco mais leves, é um desafio que a indústria, gente, é um mercado pujante, vocês vão ver aí que cada dia a gente vai ter, eu vou trazer para vocês, eu estou com um fornecedor, uma distribuidora muito legal, nova, que está trazendo os módulos da China, e ela vai trazer para nós aqui a peculiaridade desses módulos novos, os módulos gigantes que a gente está fazendo aí, de 2,30 metros, 2,40 metros, e ela vai falar de eficiência, vai comparar. Eu vou trazer essa pessoa, que ela está com problema de agenda, e a gente vai trazer ela nas próximas 2, 3 semanas. Aí aguardem que eu vou trazer essa menina, esse pessoal da distribuidora, e eles vão falar para nós dos módulos, potências dos módulos, tá bom? Professor, se cada estado tivesse uma média de horas de sol pleno, sim, Audiciano. E não é cada estado, não, viu? Cada bairro pode ter entre os bairros uma diferença de horas de sol pleno. Por isso que você tem que olhar lá no seu CEP e ir lá identificar qual é. Uma cidade, São Paulo, por exemplo, se você pegar a capital, São Paulo, e comparar com Ribeirão Preto, por exemplo, Ribeirão Preto tem 20% a mais de horas de sol pleno do que São Paulo, capital. E estamos no mesmo estado. Nós descobrimos que, por exemplo, Fortaleza, comparado com Santa Catarina, semana passada, tem 30% a mais de horas de sol pleno do que Fortaleza, do que Santa Catarina. Fortaleza tem 30% a mais do que Santa Catarina. Então, ou seja, o HSP ele vai mudar de local. Por isso a importância de você usar o CEP correto. Tá? Henrique, essa aula está sendo top. Que bom. Tipo de Zona Norte, é isso. É diferente da Zona Sul. É possível, Glédio. Você pega, por exemplo, Parelheiros, aqui em São Paulo, dentro da capital. É um bairro de São Paulo, é Parelheiros. Se você comparar Parelheiros, por exemplo, com Jaçanã, da Zona Norte, aqui de São Paulo, estou falando da mesma cidade, na capital de São Paulo, 2 bairros distantes um do outro, da mesma cidade, dá uma diferença quase de 10% do HSB, tá bom? Das horas de sol pleno. Exatamente isso, Gledson. Tem essa diferença, tá bom? Então, por isso a importância de você ter o CEP e medir certo, tá bom? Francisco, eu vou trazer ela e aí ela vai vender o peixe, tá bom? Ela vai falar com a gente aí. Eles são muito conceituais, tá? Você vai ver que eles não vão ter muito preço, mas eles estão trazendo módulos, eles têm uma outra ideia de rendimento. É muito legal. Você vai ouvir o papo dela lá, de repente, depois ela vende o peixe dela e vende para nós, tá bom? É isso. Ó, o Toninho. A vantagem é, quanto maior a potência do módulo, menos microinversores. Não, Toninho, não é verdade. Tá? O seguinte, a potência do módulo, desculpa, a do módulo, perdão. Quanto maior a potência do módulo, menos micro. Não entendi direito, mas não. Quanto maior a potência, maior a necessidade você vai ter de microinversores. Você vai ter mais microinversores, tá bom? Porque você vai ter mais potência, tá bom? E a gente vai fazer. Sérgio,
Professor, eu gostaria de fazer mais aula prática, horário dividido. Sérgio, isso não é comigo. Você vai falar com o pessoal da secretaria. Eu não mexo com isso. Fale com a galera lá, pega esse WhatsApp aqui que eu deixo salvo e você fale com eles. 940 9440 5982. Converse com eles lá, tá bom? Eu não falo sobre isso. Eu não cuido disso. Então vamos lá. Estamos aqui falando de potência. Você já entendeu que a potência do módulo ela é determinante para a quantidade, né? Então, a gente já fez a brincadeira aqui de 400, vai para 36 e 530 cai para 28. E aí a gente vai olhar. Mas aí, Henrique, fica a dúvida. Eu nunca vou comprar um módulo menor, de menor potência, de 400 watts? Muito pelo contrário. Você vai olhar o preço, e nós vamos fazer semana que vem a compra do kit. E aí, na compra do kit, nós vamos descobrir se vale a pena comprar com 400 watts, ou com 500, ou com 530. De repente, você está lá com. Vai acontecer, o seu fornecedor está com uma promoção, uma queima de estoque de módulos de 400 watts. Você tem espaço de área do seu cliente lá para fazer um telhado zero de problemas. Você vai deixar passar uma promoção de 400 watts? Não, você vai comprar ele, vai espalhar mais e vai ter 36 módulos com preço menor. E está tudo certo. Não tem nada errado. Isso vai depender do mercado, tá? Então, a potência do módulo é determinante para a potência sugerida que a gente vai ter da quantidade de módulos. Porque eu já expliquei para vocês. E eu não vou entrar no detalhe, mas se você quiser depois entrar, basicamente a potência do módulo é como você descobre a quantidade de módulos e a potência do sistema. É a potência dos módulos vezes a quantidade de horas de sol pleno vezes 30 dias menos a perda. Não se preocupe com esse cálculo. Você não precisa fazer ele. É só você importante entender que é assim que faz a conta. Tudo bem? Não se preocupe em entender essa conta. Entenda o raciocínio. Qual é o tamanho do módulo que eu vou usar? Então, o nosso sistema trouxe para nós um sistema, uma potência de 15 kW pico. 14.840 que arredondamos para cima de 15 kW pico. Esse é o primeiro número importante que nós temos. Eu vou pintar de amarelo aqui. O primeiro número que a gente tem, a potência do nosso sistema. Tá bom? 15 kW pico, tá? Que nada mais é do que os 14.840, que foi a potência sugerida do sistema, dividido por 1.000. Eu vou ter em quilowatts pico. Tudo bem? O pico do sistema que nós vamos ter. Tá bom? E aí, ele trouxe para nós a segunda informação importante. A quantidade de módulos que nós vamos trabalhar. E a terceira informação importante, a potência do inversor. Ele trouxe para nós 12 kW pico. Pô, Henrique, mas a potência do sistema é 15 kW e o inversor é de 12? Aí vocês aprenderam, eu espero, lá na aula prática, que o inversor ele tem um range, ele tem uma performance, ele tem uma entrega de até 20% ou mais, porque a gente está falando de pico. Então, o inversor tem essa característica de até 20% a 25%. Você pode ter um inversor de 12 kW pico que ele vai entregar os nossos 15 kW pico. Você já aprendeu isso na aula prática? Eu imagino que sim. Né? Você vai ver que a performance, o rendimento do inversor, ele tem essa flexibilidade de 20% a 25%, ou seja, ele navega nesses 25%, exatamente porque nós estamos falando de quilowatts pico, é o horário que vai ter maior quantidade. O inversor precisa aguentar essa potência, basicamente isso, tá bom? Ou seja, trouxemos aqui as 3 informações mais importantes do nosso sistema. Ou seja, quando nós formos cotar um sistema de energia solar, a primeira pergunta que o
distribuidor vai te fazer é qual é a potência do seu sistema. E você vai partir da potência do seu sistema pela potência do seu inversor. E aí você vai dizer, eu vou comprar um sistema com inversor, eu preciso de um inversor de uma capacidade de 12 quilowatts pico. Esse é o número que nós vamos cotar. É a partir dele que nós vamos cotar. E aí, para isso, ele vai trazer para nós 28 módulos de 530 watts. É isso que você vai perguntar no seu fornecedor. Quando você ligar para um distribuidor, ele vai perguntar qual é a potência do seu sistema. Você vai falar a potência do inversor, 12 quilowatts pico. Ponto. Ele, lá na tabela do seu distribuidor, vai ter as características, tá bom? Aí ele vai fazer lá a promoção do kit. Ele pode ter lá, ó, vou brincar com vocês aqui na potência do módulo. Vou colocar o módulo de 500. Ele vai falar assim, ó, Henrique, eu vou te dar 30 placas de 500 watts para entregar a mesma potência de 12 quilowatts. Ô, Henrique, eu tenho umas placas grandes que chegaram da China, de 650. Ou seja, eu preciso de menos placa, 22 placas de 650, para me entregar a mesma potência de 12 quilowatts pico. Ah, Henrique, é 600 watts de potência. Eu vou ter 24 placas, 24 módulos, com a mesma potência de 12 quilowatts pico. Então, quando eu chegar a semana que vem e começar a fazer o orçamento de 12 quilowatts pico, eu não vou conseguir entrar nesse detalhe de ficar falando, olha, é a potência do módulo que vai determinar a quantidade de módulos. Quanto maior a potência, menor a quantidade. Quanto menor, pensa que eu vou ter aqui, ó, 600 módulos, 600 watts, 24 módulos. Eu vou trazer aqui módulos pequenos, de 300 watts. O que ele trouxe? O dobro, 48 módulos. Essa é a nossa planilha. Ele faz sozinho para você. Deu para entender? Ou seja, quando eu saio de 600 para 300, eu dobro a quantidade de módulos. E aí, assim, Henrique, eu nunca vou comprar o módulo de 300 watts? Não é verdade. Você pode comprar sim. Se você tiver espaço, porque você viu aqui que ele aumenta também, a área ocupada, você vai precisar de pelo menos 96 metros, e aqui a gente já faz uma continha para você não ter problema. Então, a sua área, se você tem esse espaço e você conseguir uma promoção, vem um distribuidor aqui na SolarTech, um parceiro, e está lá queimando 300 módulos, 1.000 módulos de 300 watts, você vai deixar de comprar? Claro que não, você vai ganhar dinheiro. Lembra disso, ó, 50% do lucro de um projeto solar está na compra. Você quer ser integrador, saiba comprar placa solar, saiba comprar kit fotovoltaico, tenha bons parceiros. Por quê? Se você não comprar bem, você não consegue ter margem. Pense nisso. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Professor, vou ter que sair daqui de Santo André para outro compromisso. Aula muito boa, excelente. Depois você assiste, ela está gravada. Ó, o Gledson, essas aulas do YouTube é todos os dias no mesmo horário? Não, só de segunda-feira, Gledson. Tá? Toda segunda-feira tem aula aqui. Segunda às 6 horas da tarde, tá? E aí, até depois das aulas práticas, a gente continua fazendo, tá? Ó, o Toninho, essa era a minha pergunta. Muda a quantidade de módulos, tá bom? Como faço para ter mais aula práticas? Isso não é comigo, Denis. Fala com o pessoal da secretaria, tá bom? Você pode fazer outras aulas em outros lugares. Pode fazer. Converse com eles lá, tá bom? Então, o Toninho está com essa dúvida. Essa era a minha pergunta. Posso a quantidade de módulos. Então, ou seja, a quantidade de módulos vai mudar de acordo com a potência dele. Nós estamos trabalhando, eu vou deixar esse 530. Então, nós vamos falar assim, ó. O nosso kit solar vai ter 12 kWp, que é o tamanho do nosso inversor, tá bom? Vai nos entregar 28 módulos de 530 watts de potência. E eu preciso de um espaço no telhado do meu cliente
de 56 metros quadrados. Tudo bem? Então, só aqui a gente já consegue, tá? Eu vou trazer para vocês aqui, acho que a gente tem um tempo. Vamos ver se a gente consegue fazer. Eu vou. Deixa eu ver se a gente consegue. Ah, não vai dar para fazer. Eu quero pegar o Google Maps e a gente consegue, pelo Google Maps, saber. Deixa eu te dar. Eu vou fazer isso com você aqui. Espera um pouquinho. Vamos abrir aqui. Só um minuto. Eu vou abrir com vocês aqui. Maps. Eu vou. Deixa eu abrir aqui para vocês. Segura aí. Vai dando uma olhada, vai escrevendo. Se você tem alguma dúvida, fale para mim. Se você tem alguma dúvida. E eu vou. Aqui. Eu vou. Aqui. Olha que legal. O que eu fiz aqui? Deixa eu tirar. Eu vou pegar um número qualquer, porque a gente não vai expor o nosso cliente. Deixa eu compartilhar. Vou falar de tamanho de telhado e eu queria compartilhar com vocês um negócio bem legal que eu lembrei aqui. E olha que bacana. O que eu fiz? Ó, eu entrei aqui num CEP qualquer, tá? E eu trouxe. E o que ele trouxe? O que o Google. Eu vim aqui no Google Maps, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo meu Google Maps, certo? Ele tem assim essa visão satélite e tem uma visão trânsito, né? Essa visão mapa. Eu vou aqui na visão satélite e olha que legal. Eu consigo pegar aqui, ó. Olha só, estou dando uma aproximada. Aqui eu consigo ver, ó, o tamanho do telhado do meu cliente. Você viu aqui? Olha aqui, ó. O satélite traz para nós o tamanho do telhado. Se você quiser, inclusive, medir, ele consegue fazer. Você consegue até medir distância. Tá vendo aqui, ó? Eu vou pôr aqui, ó. É óbvio que não é super acurado, mas ele tem aí 70% de acuracidade. Clique no mapa. Ó, eu trouxe aqui, ó. E agora eu vou trazer. Olha aqui. 40, eu tenho aqui, ó, 88 metros. Linear desse telhado aqui. 88. Opa. E aí agora eu venho aqui e vou medir desse lado. Opa. Tá se perdendo aqui. Peraí. Sai. De novo. Deu uma. Medir. Botão direito. Medir distância. Eu vou calcular aqui, ó. Vou clicar aqui no meio. Vou trazer o pontinho. Ó, ele trouxe para nós que tem 88 metros, certo? Olha só que legal. Eu estou calculando pelo Google a distância, sem ir no cliente, o tamanho do telhado dele pelo Google Maps. 88 metros. 87 aqui deu porque eu mudei aqui. Você viu que tem uma curiosidade. Posso dar um zoom maior aqui, não tem problema nenhum, tá? Agora eu quero medir. Agora vou pegar aqui o comprimento ou a largura. Vamos pegar o comprimento aqui. Então, botão direito, medir distância. Vou pegar aqui, ó. Pronto. Ele tem 80 metros por 56. Tá bom? Então, vou pegar aqui, ó. 88 por 56. Tá bom? Então, eu já tenho aqui qual é o tamanho da minha área de metro quadrado de telhado. Vocês conseguem ver isso aí? Vocês viram que legal? Dá para fazer? Então você consegue fazer isso por aqui. Pelo Maps, à distância, você consegue. Ó, como faz área rural. Olha aqui, Samuel. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Você faz aqui, você faz na área rural. Então, ó, eu vou fazer aqui, ó. Vou tirar o zoom. Estou tirando todo o zoom aqui, ó. Vamos para uma área rural aqui. Estou tirando o zoom aqui. Eu vou pegar aqui, ó. São Paulo, vou pegar Rio Grande da Serra, aqui, o pessoal lá de. Aqui, ó. Tem área rural aqui, ó. Então, você quer
Qual que é? Dá para fazer a mesma coisa, ó. Eu quero fazer aqui, ó, dessa estrada aqui até essa deputado Antônio Adib, medir distância. Então, ó, vou tirar aqui, ó, botão direito, medir a distância. Vou pegar aqui, ó, desse ponto, opa, e eu vou trazer o ponto que eu quero. Deixa eu ver se ele vai. Estou 190 quilômetros, mas eu quero mais. Eu quero puxar mais. Aqui, ó. Você vai medir a distância. Eu tô sem mouse, então para mim é um pouco mais difícil. Então eu vou trazer para cá. Aqui, ó, trouxe a distância. 434 metros entre uma estrada e outra. Esse terreno aqui tem 434 metros de largura, tá bom? Ou de comprimento, depende de como você quer ver aqui, né? Tá? Depende de como você vai ver. Dá para fazer também por aqui. Eu fiz direto pelo Google Maps. Deu para entender? Você consegue ter uma ideia para te ajudar na questão do telhado do seu cliente. Porque de repente você está com uma promoção de placas lá, e aí vai precisar, no nosso caso aqui, no caso aqui nosso de 600, de 100 metros quadrados, e às vezes você não consegue saber, você não consegue falar com o cliente. Gente, nós vamos medir em tempo real lá na visita técnica. Eu meço o telhado, eu vejo uma série de coisas na visita técnica. Aqui, o que a gente está fazendo? Estamos só dando uma ideia para você que dá para fazer a distância. Até em terreno eu consigo medir. Eu quero medir aqui, ó. Ah, tá bom. Eu quero vir nessa casa aqui, ó. A gente está fazendo aqui, ó. Tem uma Assembleia de Deus Rio Grande da Serra. Eu sei que tem um pessoal olha aqui, ó. Lá da Congregação Cristã do Brasil, tem 2 alunos nossos, 3 alunos fazendo instalação. Essa igreja está fazendo bastante instalação de placa solar, hein? Muita instalação. Aqui eu consigo saber, ó, nessa igreja aqui, ó, eu já consigo saber, ó, eu vou medir a distância desse telhado aqui, ó. Eu vou vir para cá. Pronto. Ele já trouxe para mim aqui, ó, 24 metros. Eu tenho 24 metros aqui. Aí, na verdade, eu podia fazer aqui, né? Pronto. Aí. Peraí, deixa eu fazer mais reto. E. Não. Deixa eu tirar aqui. Sem o mouse, eu estou só com o meu mousezinho do notebook aqui. Então, com o mouse é mais fácil, tá? Mas, ó, tenho 24 por. Vamos ver aqui. Quanto eu tenho aqui embaixo? Por 9. 24 por 9. Então, ou seja, se eu fizer aqui 24 por 9, 216 metros eu tenho cada lado de telhado. E eu estou precisando de 100 metros. Opa, acho que tamanho nessa casa, nessa igreja, por exemplo, aqui, não é um problema. Gente, eu peguei uma igreja aleatória. Você viu aqui o que eu fiz. Ficou claro o que eu quis fazer com vocês? Tá bom? É isso. Gilvano, a localização do imóvel é pelo endereço. O que eu estou mostrando para você é que você pode fazer de qualquer forma, pelo Map. Você entra lá e você consegue fazer, medir o tamanho do telhado de qualquer casa do Brasil, do mundo hoje, só usando o satélite do Google, de graça, sem custo nenhum. Tá bom? Depois, é óbvio que na vistoria técnica você vai ser um pouco mais acurado. Mas aqui, eu que agora fiquei com aquela dúvida. Pô, será que posso aproveitar uma promoção de uma placa menor que vai usar mais espaço? No caso dessa igreja aqui, se fosse esse caso, claro que eu poderia. No caso do nosso cliente, que eu olhei lá no nosso CEP, sim, a gente viu lá que ele tem um telhado lá de mais de 600 metros. Ou seja, também não é problema. Tudo bem? Ficou claro o que dá para fazer aqui? Essa é a ideia. Tá bom? Muito legal, né? Você consegue fazer isso pelo Google, dá para fazer várias coisas. Tudo isso para a gente fazer o quê? Olha aqui. Voltando para a nossa planilha. Pronto. Tudo isso para a gente descobrir que eu posso, lembrar dos nossos 300 metros aqui, ó. Os nossos 300 watts de potência da nossa placa, eu vou precisar de 96 metros. Nós descobrimos que, teoricamente, esse não é um problema do nosso cliente. Tá bom? Esse não é um problema de espaço.
nós vamos considerar 530 aqui, que era o número original. É a partir desse número que nós vamos começar a aula da semana que vem. Tá? Hoje, o que você já aprendeu? Você já aprendeu HSP, as perdas, a potência dos módulos, o inversor, vamos falar de microinversor. Nós vamos orçar. Semana que vem nós vamos comprar esse kit. Prepare-se. Nós vamos pegar um fornecedor e vamos comprar esse kit e vamos ver qual é o retorno do nosso cliente. O que vai acontecer? Quanto vai custar esse kit? Quanto vai custar a instalação? E por quanto nós vamos vender esse kit? Essa é a nossa aula da semana que vem. Tá bom? Hoje, agora, com essas 3 aulas introdutórias, você está pronto para comprar um kit fotovoltaico. Eu estou indo bem devagar. Se você ficou com dúvida, você pode fazer uma pergunta. Temos 3 minutos para perguntas. E a gente vai conversar sobre o kit semana que vem. Semana que vem nós vamos comprar. Nós vamos fazer toda a compra, o orçamento. Vamos comprar, vamos ver se vai dar tempo de orçar inversor string com microinversor, comparar a diferença entre eles e vamos colocar aqui, ó, na nossa planilha, na parte de materiais e vamos descobrir, vamos orçar a mão de obra, vamos descobrir a margem de lucro, quanto a gente vai ter de comissão do representante e por quanto nós vamos vender esse kit aqui. Tudo bem? Basicamente é isso que nós vamos fazer. E aí você está ficando especialista em energia solar. Se prepare. Tá bom? Se você tem alguma dúvida, vai falando aqui. Senão, a gente vai se despedindo. Você tem a lição de casa de fazer na sua casa. Entra no Google Maps. Entra lá no Google Maps. Você faz lá. Pega o telhado da sua casa. Mede no Google Maps, igual eu fiz aqui. Entendeu? Pega lá a latitude e a longitude. Descobre a hora de sol pleno da sua casa. Faz isso. Entendeu? E aí você vai brincando com as ferramentas que eu estou trazendo para você. Ah, Henrique, eu não tenho muita familiaridade com isso. Pega o que eu fiz aqui, você viu que eu fiz passo a passo? Faz igual, vai devagarinho, assim, vai fazendo. Tenta fazer. Não deixa você. Não deixa de fazer porque você não sabe. É difícil quando você não faz. Quando você começa a fazer, você fala, opa, parece que não é tão complicado. E fica simples depois da terceira e quarta, quinta tentativa. Fique tranquilo. Esse é o processo do conhecimento, tá bom? Aí, Giovano, parabéns, muito bom. O Davi, a tecnologia nos ajuda muito, em todos os aspectos, verdade. Bora usar. Muito bom, valeu, Beraldo. Bem-vindo, querido, que bom. Ronaldo, boa noite, obrigado. Cada aula entendemos mais, valeu. É isso aí, bem aproveitado. É isso aí, Salatiel, é isso aí. Henrique, quando teremos um projeto aqui no Rio? Quando não, Sérgio? Temos muitos projetos aí no Rio. Você está atento no grupo lá, velho? Pelo amor de Deus, está rodando um monte de coisa aí, tá? Daqui a pouco a gente vai estar aí, tem uma turma se formando aí na região também, tá? Tem 2 turmas aí no Rio de Janeiro. Fique atento também, tem umas coisas legais aí. Mês que vem, tá? Tem 2 turmas aí. Prepare-se. Aula excelente, agradecimento ao mestre Alexandre, que deu show de competência nesse final de semana em Tapecerica da Serra. É fera, metodologia bacana, aprende muito. Parabéns, Giovana, isso aí. O Ale é sensacional mesmo. Professor Henrique, você indicaria um gerador de proposta para quem está iniciando? Edmário, esse aqui que eu estou fazendo é uma geradora de proposta. Lá no final, eu vou te dar financiamento e você vai ter o orçamento pronto. Você põe seu logo aqui, ó. Essa é uma geradora de proposta. Use a nossa para quem está iniciando. Use a SolarTech. Tá bom? Vai simples, de graça, não custa nada e você segue a sua vida. Tá bom? Eu sugiro, tá? Perfeito, deu para entender. Muito obrigado. A aula que vem será melhor ainda. Só aí, aula maravilhosa. Paulo, valeu. Explica rapidinho, mais uma vez, comentar no satélite do Google. Faz favor, tá bom? Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Já tinha ligado. Compartilhar a tela. Gente, estourou o horário, hein? A gente não pode estourar o horário. O pessoal fica bravo comigo. Ó, vou entrar aqui, ó. Google Maps. Vou colocar no Google, ó. Google Maps. Coloquei no Google. E vou entrar aqui pelo Google Maps. Pronto. Ele vai trazer aqui, ó. Ele trouxe para nós aqui, ó. Sei lá, onde eu tô aqui. Então, ó.
Francisco Morato, Maracanã, tá tudo aqui. Franco da Rocha, vamos mais para cá. Guarulhos, ó. Ele trouxe aqui, tá bom? O que você faz? Ou você põe um CEP aqui, tá? Eu vou pôr o CEP aqui, ó, 095, um CEP qualquer, tá? 500, 095. Pronto. Opa. 09580, 500. Pronto. Trouxe um CEP qualquer aqui. Ele já trouxe o CEP que eu queria, ó. Tá aqui. O que eu faço? Eu posso colocar o número da casa. Eu posso pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Anhanguera e Itapecerica. Da Serra. Aqui, ó. Avenida. Quero pegar aqui, ó. Pronto. Itapecerica da Serra. 15 de novembro, 1586. Está aqui, ó. Ele trouxe para nós a faculdade Anhanguera de Itapecerica da Serra, onde foi a aula prática. Olha só. Agora, o que eu faço? Transformo em satélite. Pronto. Está aqui. Cheguei no satélite da faculdade Anhanguera. Olha o telhadão aqui, ó. Posso mexer e fazer a medição. Clico com o botão direito, medir distância. E aí você faz a brincadeira lá. Olha o tamanho. Telhadão em L aqui, tá vendo? Tudo bem? Excelente. Quem mais aqui? Excelente assunto, muito bom. Microinversor também tem a flexibilidade um pouquinho menor, mas, Ronaldo, a gente vai falar semana que vem sobre microinversor. Muito bom. Agradecendo também as aulas do professor Tiago. Isso aí, pelo amor de Deus, né? Foram ótimas, senão ele vai ficar com ciúme do Alexandre. Não posso causar ciúme dos meus professores, então elogio os dois. Ótima aula, Henrique. Muito foco, válido. Obrigado mesmo. Excelente. Ótima aula, professor. Já estou me vendo trabalhando. Aê, Cristiano. Esse é o mais importante. Se projete que o resultado aparece. Muito boa aula. Meu condomínio ainda não tem energia. Então, você é o homem da energia. Obrigado pela aula, mestre Henrique. Excelente. Valeu, obrigado. Valeu, senhores. Boa semana. Até a semana que vem. Obrigado. Sensacional. Rosê, tá atrasada. Volta lá e a gente segue a vida. Valeu, gente. Obrigado. Boa semana. Fiquem com Deus. Semana que vem, vamos brincar de comprar o kit. Valeu.